Bom pessoal, bom dia. Olha só, como prometi, estou fazendo esse vídeo para ajudá-los na prova de terça-feira. Vamos ao que interessa. Desculpa estar desviando o olhar, é que eu estou aqui com a prova aqui na minha frente, então às vezes estou olhando lá e dá a sensação de que eu estou meio que me desviando do tema ou fugindo do foco, né? Não é nada disso não. É só que eu tenho que estar, então dá uma sensação esquisita na imagem. Peço desculpas. Mas vamos lá. A nossa prova, terceiro trimestre, ela vai começar trabalhando a questão do presente subjuntivo. Quero lhe deixar bem claro que eu deixei como material de estudo o presente subjuntivo no Moodle. São algumas fichinhas de alguns exercícios e algumas explicações de tabelas, etc. Mas vou resumir um pouco a história. Verbo, como vocês já sabem, é uma ação. Essa ação, ela na verdade, quando a gente for transportar ela para a gramática, então ela se divide em três partes. Uma parte de forma verbal, outra de tempo verbal e outra de modo verbal. O modo verbal é o uso que daremos ao verbo. Portanto, tem três tipos de uso. Um que chamamos de indicativo, outro chamamos de subjuntivo e outro chamamos de imperativo. O tempo verbal é o momento que ocorre essa ação. E a forma é como se apresenta. Então, por exemplo, o tempo é presente, é pretérito, enfim. E forma são várias. Temos, por exemplo, regular, irregular, simples, composta, pessoal, impessoal, enfim. Mas esse não é o nosso tema. Nosso tema é presente de subjuntivo. Estou dando duas informações. Uma temporal. Estamos falando do presente. E a outra é modal, ou seja, o uso. O modal, nesse caso, é o subjuntivo. O subjuntivo denota, ou se entende, que estamos nos referindo a essa ação sob uma perspectiva de um desejo. Então, a ação não é algo concreto, não é algo absoluto, indiscutível, já realizável, realizado ou realizado. É algo que está no campo dos desejos, das hipóteses, das probabilidades. Por exemplo, se eu digo, eu tenho um mouse, é algo concreto, portanto, não é subjuntivo. Se eu não tivesse, eu não diria eu tenho, eu diria quando eu tenha. Então, se no espanhol também, quando tenga, quando sea, ou seja, sou professor, quando sea mais viejo, ou seja, quando seja mais velho. Ainda não sou. Um desejo, probabilidade, possibilidade de ser mais velho. Isso está no jogo. Então, só queria lembrar essa parte. O subjuntivo, por favor, denotem as terminações. E sobre os verbos irregulares, vou dar uma olhadinha agora para ver quais, porque verbo regular, qualquer um que vocês colocarem na sua frente, vocês podem conjugar. É só seguir as tabelas que nós aprendemos na sala de aula. Tem o verbo conseguir. Verbo tener. Por enquanto, esses tener, conseguir. Lembrem-se que existem dois tipos de verbos, os verbos pronominais e os verbos infinitivos. Verbos pronominais, por exemplo, peinar-se, levantar-se, descobrir-se, eles se conjugam não com pronomes personais, eu, tu, ele, não, com pronomes átonos. Me levanto, te levanta, se levanta. Então, quando isso aconteça, por favor, quando aparecer algum verbo pronominal, como vestir-se, peinar-se ou qualquer outro, por favor, lembrem-se desse detalhe. Bom, a prova vai começar com isso, com um texto, com vocês preenchendo essas lacunas e constituindo. A partir daí vai ter uma interpretação de texto de verdadeiro e falso. Depois vamos para perguntas e respostas, portanto estamos testando aqui a textualidade. E dali nós vamos para os complementos. Vou lembrar para vocês a ordem para fazer e transformar os complementos em pronomes complementos. Primeiro, o sentido disso. Para que isso? Essa é uma pergunta fenomenal. Para que nos serve?
é para sair da linha. Antigamente, ou até agora, trabalhávamos o quê? A oração. A partir de agora, nós vamos trabalhar mais do que a oração. Vamos ter para o texto, vamos ter que voltar à ideia, vamos ter que reafirmar. Só que não podemos falar com as mesmas palavras. Então, temos que voltar ao mesmo tema, com o mesmo sentido, mas não com as mesmas palavras. Aí entram nossos complementos e nossos pronomes complemento principalmente. Então, vamos lá. Numa frase, o primeiro passo é identificar o verbo, que são complementos verbais. Então, você identificou o verbo. É uma locução verbal, ou seja, são dois verbos? Sim. É uma perífrase, ou seja, um verbo, uma preposição e outro verbo? Sim. Tudo isso fica num pacote só. Se um verbo, um só. Se são dois verbos, dois verbos. Se são dois verbos intercalados por alguma coisa, por exemplo, voy a comprar. Aí temos o verbo ir, voy a comprar, uma preposição no meio. Tudo fica num pacote só. Então, por favor, primeiro identificar o verbo ou o conjunto do verbo. Segunda coisa que você tem que fazer é, vamos imaginar uma situação de Joãozinho compra balas a Maria. Então, nesse caso, Juanito compra, verbo comprar. Comprar dulces, caramelos, balas. Então, qual é o objeto da ação? O objeto da ação é o caramelo, é a bala, é o doce. Então, nesse sentido, o complemento direto é o objeto em questão. Por isso que alguns chamam de objeto direto. Alguns gramáticos chamam de objeto direto. O termo mais contemporâneo é complemento. Mas vamos lá. Se aparecer em algum lugar, em alguma prova, objeto direto é a mesma coisa. Se você compra alguma coisa, nesse caso são os caramelos, as balas, você compra isso a alguém, o destinatário, ou seja, a quem vamos levar esse objeto, ou entregar o objeto, ou doar o objeto, ou fazer alguma coisa com esse objeto, ele é o que nós chamamos de complemento indireto. Então, o primeiro passo, identificar o verbo. O segundo, identificar os complementos, direto e indireto. A partir daí, começa um fenômeno. Nós vamos transformar os complementos em pronomes complemento. E eles são, e aí que está o detalhe, são muito parecidos com outras figuras gramaticais, mas eu já deixo claro, estes pronomes complementos têm uma única função, substituir os complementos. Até aí, beleza? Então vamos lá. Balas, ou caramelos, vamos colocar caramelo, los caramelos. Juanito compra los caramelos a Maria. Caramelos, que é o complemento direto ou objeto direto, ele é masculino, los caramelos. Em português seria as balas, né? Então cuidado com isso. Los caramelos é masculino. Los caramelos é plural. Então tenho 4 opções: lo, la, los, las. E a opção ficou los. Por quê? Por uma razão muito simples. É masculino e é plural. Ponto. Já identifiquei o primeiro complemento, que é o complemento, pronome complemento direto. O pronome complemento indireto já é formado de outra maneira, de outra forma e de outra estrutura. Ele é me, te, le, nós, os, les. Nesse caso, não estamos falando de Maria. Maria é ela, né? Então, terceira pessoa singular, le. Já identificamos. Até aí, perfeito? Se fosse Juanito compra caramelos a mim, então não seria mais le. Eu estou falando da minha primeira pessoa, a mim. Então, me. E assim vai. Segunda, te. Depois vamos para os plurais. Nós, os e les. Fechou? Tá. Agora vamos substituir as frases pelos pronomes complemento. Então, primeira coisa, a regra é: os pronomes complementos antecedem o verbo, salvo 3 momentos, que já falamos isso na aula até cansar. Qual é? Já lembraram? Tá. O primeiro é imperativo. E como eu vou identificar o imperativo na frase? Muito simples, se lembram da vírgula, da coma, da vírgula. Pois bem, a vírgula muda tudo. Uma coisa é dizer Juanito compra flores a Maria.
Outra coisa é dizer Juanito, compra flores a Maria. A segunda tem uma ordem, uma instrução. Portanto, é imperativo. Então, aí já muda o pronome vai para o final e fica todo junto. Então, por exemplo, em vez de dizer Juanito, caramelos, Juanito los compra a Maria, vou dizer Juanito, compra-los a Maria. Por quê? Porque é imperativo. Então, nesse caso, é uma exceção. Vai o pronome para o final, compra-los. E tudo junto, hein? Não tem separação, não tem hífen, nada disso. Junto. Depois é o gerúndio, né? Juanito está comprando. Então, comprando-los a Maria. Eu poderia também, se substituir o complemento indireto, seria comprando-lhe caramelos. Aí também está coerente. Mas posso substituir ambos complementos? Sim, claro que dá. Nesse caso seria, Juanito está comprando-se-los, porque estamos falando do imperativo, ou seria, se não fosse imperativo, seria na regra, seria Juanito se los compra a Maria. Por que se? É porque no caso da terceira pessoa, o le vira se para não ficar cacofônico. Senão a gente ia grudar a língua no palatal. Ia ficar se da maneira. Para evitar isso, le los compra, não, se los compra. Fica modularmente melhor. Isso é uma coisa muito comum no espanhol, viu? Muitas vezes, por questões de comunicação e sonora, as cacofonias, assim chamadas, elas são alteradas e substituídas por outras figuras gramaticais pontualmente, ou seja, nesse caso é só na terceira pessoa. Vamos lá, daí nós vamos para o imperativo. O imperativo são ordens e conselhos, né? Então você vai ter que utilizar a regra do imperativo, que tem como característica não usar a primeira pessoa, porque ninguém se dá ordens. Depois disso, vocês vão trabalhar a parte do negativo. A diferença do imperativo negativo e do afirmativo é, primeiro, lembrem-se que o vosotros no imperativo sempre termina com ad, ed ou id. Cantad, comed, abrid. E o negativo, aí que está o detalhe. Atenção, olho vivo e falo fino. Não é pegar um imperativo afirmativo e colocar o advérbio de negação não na frente. Não, nada disso. Vocês vão fazer outra coisa. Vocês vão pegar o presente subjuntivo. Olha só que aparece aquele tal de presente subjuntivo que estamos estudando ali na frente. E você coloca não. Por exemplo, no cantéis, no cantar, no cantes, no respires, no estudies, no hables, no comas, no vivas, etc. Esse é o presente subjuntivo. No grites. É isso que é o imperativo negativo. Advérbio de negação no, mas presente subjuntivo. O resto é textualidade. Então, o que eu desejo para vocês é uma excelente prova e estudem. Abraço.